Olá, queridos, graça e paz. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Eu sou o pastor Ruimar Lopes. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos. Este é o programa da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. E este é o canal Boas Novas Mundo, a sua web, rádio e TV, o seu canal de bênção. Com alegria estamos hoje aqui, nesse domingo, dia do Senhor, com essa transmissão de uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação. A nossa missão é ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus, celebrar nosso Deus e Senhor, levar até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz assim a Palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quero convidar você a estar conosco em um de nossos cultos, sempre aos domingos, presencial, pela manhã, a partir das 9h30 da manhã. Temos um tempo de estudo da Palavra de Deus, grupo de crescimento cristão, depois segue-se o culto. Nesse período, nós também temos uma programação muito especial, preparado com muito amor, com muito carinho para as crianças. Você pode trazê-las, que elas vão gostar do ambiente e elas vão ser bem cuidadas enquanto você assiste o culto, sempre aos domingos. Nesse próximo domingo, é o primeiro domingo do mês, é o dia da celebração da Santa Ceia do Senhor. Vem estar conosco, programe-se para estar conosco em um de nossos encontros. Desde já, quero convidar você também para o domingo, dia 12, quando nós vamos ter, pela manhã, um musical da família, musical para a família, produzido pelas crianças. É o musical da Páscoa. Será uma alegria ter você conosco e sempre as crianças alegram com esse musical. Esses musicais nos inspiram. Vem estar conosco, anota aí, domingo, dia 12, a partir das 10h30. Nós queremos convidar você a estar conosco. Nosso endereço é Rua 8 de Dezembro, número 528, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil, pertinho aqui do quartel do Corpo de Bombeiro. Estamos transmitindo o culto a partir de outro ambiente, como você deve perceber, mas quero convidar você que está conosco a estar aí onde você estiver, transformando esse local num local de culto e adoração a Deus, aos nossos filhos na fé e os nossos irmãos em Cristo, que você possa estar orando, que você possa estar participando. Como? Convidando as pessoas, compartilhando. É muito importante que você nos ajude nessa transmissão. É um tempo em que nós estamos transmitindo a palavra de Deus. Neste ano, a Igreja Batista Boas Novas, nós temos caminhado sob o tema Mãos Fortes para a Boa Obra. E a palavra do mês é força. Precisamos estar fortalecidos, estar bem seguros nas mãos do Senhor e dependemos dele para que Ele nos fortaleça. Vamos falar com Deus, nós vamos orar, vamos buscar a direção do Senhor e também vamos agradecer a Deus, Pedir que o Espírito Santo de Deus possa estar com você aí, onde você estiver. Nós temos motivo de gratidão. Já falei no nosso encontro de
quinta-feira, mas vou falar hoje de novo porque vale a pena agradecer, né? Hoje é o aniversário da nossa neta, da Luísa Lopes Luz. Luísa, querida, já agradecemos a Deus bastante, mas sempre é bom agradecer, né, Luísa? E amanhã o aniversário da nossa filha, Lucielen Lopes Luz. Lucielen é mãe da Luísa. Que beleza, né? Juntinho faz aniversário. Que Deus abençoe vocês, rique abundantemente. E a todos os aniversariantes desse dia, dessa semana e desse mês. Vamos estar então agradecendo ao Senhor essa bênção que é o dom da vida. Se você tem um pedido de oração, você pode nos encaminhar o seu pedido de oração. O canal de oração é WhatsApp 21 978 912 910 978 912 910. Você pode enviar o seu pedido de oração, nós vamos estar orando por você, vamos estar nos unindo a você nessa sua causa, nessa sua demanda. Se você também tem um motivo de gratidão, pode nos encaminhar, nós vamos estar também nos unindo a você para agradecer a Deus. O número é 21 978 912 910. Está sendo colocado aí no chat, você pode anotar e pode encaminhar os seus pedidos de oração. Vamos orar? Vamos falar com Deus onde você está, parar todas as coisas nesse momento e vamos estar falando com o nosso Deus. Oremos. Querido Deus, amado Pai, louvado seja o teu nome por esse dia, um dia separado, especial, consagrado ao Senhor. Muito obrigado por tudo que já vivenciamos no dia de hoje, na tua casa, e por essa oportunidade que temos agora de estar anunciando a mensagem de paz, esperança e fé, através da rede da internet até aos confins da terra. Que o Senhor use esta oportunidade para que corações sejam alcançados e Jesus Cristo seja glorificado. Queremos agradecer ao Senhor o dom da vida, agradecer ao Senhor a vida da Lucielen, que aniversaria amanhã, da Luísa, que aniversaria hoje, e de todos os aniversariantes dessa semana, desse dia, desse mês. Muito obrigado, Pai, pelo dom da vida, pelo teu cuidado, pelo teu amor para com cada pessoa. Sabemos que o Senhor é o doador da vida e que o Senhor, ao nos conceder a vida, nos sustenta. Abençoa os aniversariantes com toda a sorte de bênção, saúde, paz, alegria, conquistas, tudo para a glória do Senhor. Queremos pedir a bênção do Senhor sobre cada família brasileira, cada lar, cada casamento, cada criança, jovens, adolescentes, pelos da terceira idade, que a paz do Senhor se estenda sobre a nossa nação, de norte a sul, de leste a oeste. Que a nação brasileira reconheça que só o Senhor é Deus e que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Queremos pedir a bênção do Senhor sobre a Igreja do Senhor no Brasil, agora mesmo onde todo o teu povo está reunido, onde estiver alguém reunido em teu nome, que ali haja a manifestação do teu poder. Pedimos que o Senhor nos fortaleça, para que possamos sempre com alegria estar anunciando uma mensagem de esperança, libertação e cura. Pedimos, Pai, que o Senhor use essa transmissão para que corações sejam tocados e alcançados. Oramos em nome bendito de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus é bom. Graças a Deus, Deus é maravilhoso.
É muito bom poder estarmos aqui como igreja do Senhor, agradecer a Deus esse privilégio que temos de poder a qualquer hora, de onde estivermos, anunciando a palavra do Senhor para que ela alcance muitas pessoas e assim ela seja lançada até aos confins da terra. É uma alegria poder fazer parte da Igreja de Jesus. É uma alegria poder ser chamados filhos de Deus. É uma alegria poder saber que o Senhor Deus está conosco e Ele cuida de cada um de nós, como agora mesmo está cuidando de você, aí mesmo onde você está. Nessa oportunidade eu quero compartilhar com você uma mensagem que fala sobre sofrimento. Como podemos lidar com o sofrimento e ver a intervenção de Deus. É a segunda mensagem dessa série. A primeira nós ministramos no domingo passado. Hoje vivemos dias desafiadores e que, de certa forma, o povo sofre, a população, as pessoas sofrem muito. Porque a iniquidade se multiplica, a maldade aumenta. E sempre foi assim, desde quando o homem se afastou de Deus, e nós todos já nascemos afastados de Deus, porque somos descendentes de Adão. E o sofrimento é a marca do homem, do ser humano, em qualquer situação. E às vezes nós não sabemos lidar com o sofrimento. Mas a palavra de Deus, ela nos dá uma direção certa. E Jesus Cristo, quando esteve entre nós, Ele nos ensinou sobre isso e Ele também deu o exemplo, Ele comprovou como Ele veio a este mundo, este assunto. Também quero pedir a sua ajuda agora, para que você nos informe como está chegando aí a nossa imagem e o som. Você possa nos dar um retorno, se está tudo bem por aí, ok? Muito bem, o texto que temos utilizado para esse assunto tem a ver com um acontecimento que se deu durante o ministério de Jesus, quando ele esteve entre nós, e está registrado ali no Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 1 ao verso 45. Ok? Obrigado, Lucielen. Está tudo ok? Graças a Deus. Deus é bom. João, capítulo 11, de 1 a 45. Não vamos ler o texto todo, mas vamos nos referir a esse texto à medida em que formos compartilhando da palavra de Deus. Diz assim o texto: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber essa notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificada. Ora, olha que coisa linda, ora, amava Jesus a Marta e sua irmã e Lázaro. Era uma família amiga de Jesus, que desfrutava do amor de Jesus. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente,
ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Jesus soube da notícia, ainda ficou 2 dias por lá. Depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não sabes, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram, pois, seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara a respeito da morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse com os discípulos: vamos também nós para morrer com ele? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Li até o verso 17. Veja que sofrimento dessa família, que dor dessa família. E a pergunta é: como nós podemos então lidar com o sofrimento? Como nós podemos então entender o sofrimento? Na mensagem anterior nós já demos 2 respostas a esta pergunta, uma pergunta crucial para a nossa vida, para a nossa caminhada. A primeira resposta, buscando a Jesus. Lázaro estava enfermo, as irmãs mandaram falar com Jesus, né? Conversar com Jesus, dar notícia a Jesus. Buscar a Jesus no momento da dor, no momento do sofrimento, é a única saída que nós temos. Segunda resposta que nós demos a esta pergunta é contando com o amor de Jesus. O verso fala assim, verso 5 fala assim: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E o verso 34 até o 36 diz assim: e perguntou: onde o sepultastes? Ele lhe respondeu: Senhor, vem e vê. Diz o verso 35: Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Na mensagem passada eu disse que não há imunidade para ninguém a respeito do sofrimento, mas nós podemos dizer que o remédio é o amor de Jesus. O amor de Jesus. Mas há outra resposta que podemos encontrar no texto a respeito do sofrimento. Como podemos lidar com essa situação, com o sofrimento, e ver a intervenção de Jesus. Então, confiar quando estamos diante da demora de Jesus. Interessante que o texto diz que quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no mesmo lugar. Veja a resposta que eu dei, uma resposta bem limitada, bem do ponto de vista da nossa humanidade. Confiar quando estamos diante da demora de Jesus. A demora é para mim, é para você. Foi para Maria, foi para Marta e os que ali estavam, para os próprios discípulos. E isso acontece conosco sempre. Quando estamos em tempo de aflição,
Nós queremos que as coisas se resolvam rapidamente. E quando as coisas não acontecem rapidamente, nós ficamos ainda mais angustiados. E muitas vezes pensamos que fomos abandonados, que não temos solução, que Deus se esqueceu de nós, que as nossas orações não estão fazendo efeito, que as nossas orações não foram atendidas. E há pessoas que pensam até que, olha, se assim é, a solução não vem, e eu aqui estou em aflição, em sofrimento, é porque a culpa é minha. Não é assim? E tem muitas pessoas que exploram essa situação para exatamente dizer, olha, o seu problema é falta de fé. E nem sempre é assim. Quando estamos em aflição, é natural da nossa natureza, nós queremos que logo tudo se resolva rápido e achamos que podemos agendar o Senhor, que achamos que podemos colocar horário e prazos para o Senhor. Mas não é assim que acontece. Jesus sabe todas as coisas. E veja a tranquilidade que Jesus estava ali. Ele disse, olha, fique tranquilo, é como se ele estivesse dormindo. E a minha ida lá vai ser para a glória de Deus. E vocês vão ver a grandeza do Senhor. Jesus estava no seu ministério ali. Uma das missões de Jesus aqui era provar que ele era Deus. E para o judeu, só Deus podia ressuscitar mortos. Essa era a concepção do povo judeu. E Jesus estava vendo que ali ia ser manifestada a glória de Deus. E certo de que ele sabia o sofrimento de Maria e de Marta. Certo que ele até sabia que já não havia mais esperança no coração delas. Mas Jesus sabe todas as coisas. Ele conhece cada uma de nossas necessidades. Agora mesmo ele sabe qual a sua dor. Agora mesmo ele sabe qual o seu sofrimento. Ele sabe exatamente o que se passa no meu interior, no seu interior. E olha, ele sabe bem além do que nós sabemos de nós mesmos. Muito além do que nós sabemos. Espere no Senhor. Por isso que a palavra de Deus declara que bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Quem sabe você que está assistindo essa palavra agora, não sei qual o momento que você está ouvindo, mas você tem vivido momentos de sofrimento. E você, quem sabe, tem perdido até a fé, a paciência. A esperança tem evaporado do seu coração. Você está um dia após outro vivendo essa expectativa e achando que não tem solução. Quem sabe você até já se conformou, já se adaptou a essa condição de sofrimento. Confia no Senhor. Mesmo quando no seu relógio, no seu tempo, o Senhor está demorando. Confia no Senhor. Quando você está achando que sempre foi assim e que você já esperou o suficiente, confia no Senhor, que Jesus está atento a este seu sofrimento.
Quem sabe agora mesmo você não precisa tomar uma resolução na sua vida e declarar a sua fé, a sua confiança em Jesus Cristo. Quem sabe agora mesmo você não precisa rever a sua fé, rever a sua esperança e entender que Jesus é bom, que Ele é o Salvador, que Ele veio e levou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos sofrimentos. E Ele é o único que pode lhe dar o suporte, a condição de passar por este vale do sofrimento. Mas há uma outra resposta a esta pergunta: como lidar com o sofrimento, ou como entender o sofrimento. Crer que o nome do sofrimento não é impedimento para Jesus intervir. Ou seja, crer que, seja qual for o nome, o tamanho, a gravidade do seu sofrimento, nada, não é impedimento para Jesus intervir, porque Ele veio exatamente para isso. Veja bem o que diz o texto. Isto dizia e depois lhes acrescentou, Jesus falando: nosso amigo Lázaro adormeceu. Olha o que Jesus disse: mas vou despertá-lo. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Então, houve aqui um choque de realidade. Lázaro estava morto, mas Jesus estava seguro de que a morte não ia impedir que ele chegasse naquela casa, que ele chegasse como fez naquele túmulo e ressuscitasse Lázaro. Por isso que ele disse: eu vou despertá-lo. Eu vou chegar naquele lar, naquela aldeia, naquela casa, e eu vou despertá-lo. O que nós podemos aprender aqui é o que Jesus está dizendo, que uma situação que nós não compreendemos, por exemplo, como o sofrimento, pode ser usado por Jesus para algo maior e algo melhor. Mas talvez você que é meu filho, minha filha na fé, ou irmão em Cristo, possa estar perguntando: mas pastor, o crente também sofre? Pastor, como pode? Se Jesus o salvou, como um crente pode sofrer? E foi essa questão que estava pairando ali na mente, no coração das pessoas, quando o texto diz assim, no verso 36 e 37, disseram, pois, os judeus: vede como amava. E alguns deles disseram: não podia ele abrir os olhos ao cego? Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com este não morresse? Olha só, que essas pessoas não aceitavam que uma pessoa, um seguidor de Jesus, pudesse passar por dificuldades, por sofrimento. Tem pessoas, e isso é muito importante para todos nós, que ainda não entenderam quem é Deus, quem é Jesus, a soberania de Deus. Deus é o Senhor da vida. E Jesus Cristo veio nos trazer vida e vida abundante. E Deus tem o controle de todas as coisas. Por isso que o apóstolo Paulo fala que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, inclusive aquelas estações pelas quais passamos na nossa vida, que tem a ver com o sofrimento.
E se você que me ouve é um filho, uma filha de Deus, é um crente em Jesus Cristo, você já passou por essa experiência de estar no meio de uma tribulação. E no meio da tribulação você pôde experimentar a manifestação do poder de Jesus. Olha, quantos testemunhos nós temos. Momentos de crise, dificuldade, de dor. E no meio do vale da dor, do sofrimento, nós vamos ver a intervenção de Jesus. E Maria e Marta, essas duas irmãs, que era irmã de Lázaro, o falecido, estava no vale do luto, no vale do sofrimento, no vale da dor. Aquelas mulheres eram crentes em Jesus Cristo, fiéis a Cristo, mas nem imaginavam a extraordinária intervenção que iria acontecer, o algo maravilhoso que iria acontecer ali. Ela não tinha assim a menor ideia, achava que talvez Jesus vai chegar ali, como aconteceu, vai falar: Jesus, olha, ele já está morto. Ia ter uma palavra de consolo e de conforto. Mas o que Jesus está mostrando nesse quadro dramático na vida de Maria e de Marta é que em meio ao sofrimento nós podemos crescer. Em meio ao sofrimento nós podemos amadurecer espiritualmente. Em meio ao sofrimento nós podemos enxergar um pouco além do que já temos enxergado, do poder de Deus. Eu quero falar a você que, quem sabe, está agora muito aflito pelo que está acontecendo na sua vida. Quem sabe na sua família, na sua casa. E você está vivendo um momento de expectativa ruim. Você está, quem sabe, temeroso. Porque você está vendo que a situação é tão difícil. Veja a situação que estava Maria e Marta. Jesus chegou ali, interviu. Foi algo assim tremendo. Jesus chegou ali e mudou aquele cenário. Por isso que Paulo falou aos romanos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que a palavra de Deus nos convida a estarmos seguros de que quando Jesus chega, não importa o tamanho do problema, quando Jesus chega, ele tem o poder de transformar a situação, o ambiente. E veja que Jesus chegou na aldeia, né? E o texto diz assim: então ordenou Jesus, verso 39, respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Jesus falando ali com a irmã de Lázaro. E Jesus falou assim: vocês não creem? E Jesus então ordenou para que eles tirassem a pedra. Tirai a pedra do túmulo. E o texto fala assim: tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Verso 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora.
saiu aquele que estava morto, diz o texto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Você pode imaginar esse quadro? Tudo parecia perdido, parecia que não havia mais retorno. E Jesus então ali, a presença de Jesus ali, mudou aquela situação de maneira extraordinária. É isso que Jesus pode fazer na sua vida. Então, amados, confiar e confiar. Quando parece que Jesus está demorando, confia no Senhor. Segundo, crer que não há problema tão grande, problema tão grave, que seja impedimento para Jesus agir e mudar a situação. Crer que nada é impossível a Jesus. Crer que quando Jesus chega, as coisas mudam. E hoje mesmo, Jesus quer chegar na sua vida, no seu coração, no seu casamento, na sua família, na vida dos seus filhos. Jesus quer chegar na sua casa hoje. Não importa quão difíceis, não importa quão inseguros estão vocês. Não importa qual a dor, qual o tamanho da dor. Jesus chegou numa casa sofrida, pessoas entristecidas, quando parecia que não tinham como reverter aquela situação. E Jesus ali chegou e disse para a irmã de Lázaro: se creres, você vai ver a glória de Deus. Eu convido a você que agora mesmo, aí onde você está, você creia no Senhor. Senhor, eu creio, mesmo em meio a essa dor, mesmo em meio a esse sofrimento. Senhor, eu creio mesmo quando para mim não tem como voltar a reverter. Que você possa aí professar sua fé em Jesus Cristo. Se você ainda não o aceitou como Salvador, esse é o primeiro passo que você precisa dar. Senhor, eu creio que o Senhor é o meu Salvador, o único e suficiente Salvador da minha vida. Tome essa decisão agora mesmo, onde você estiver. Receba Jesus no seu coração. Receba-o como Senhor e Salvador da sua vida. Abra a porta do seu coração. Abra a porta da sua casa. Abra a porta do seu casamento para Jesus chegar. Foi isso que Marta e Maria fizeram. Vão lá, chame Jesus. E quando Jesus veio, a casa dela era só tristeza. Mas elas estavam de braços abertos para receber Jesus. E que coisa maravilhosa aconteceu. Milagre, o maior dos milagres, humanamente falando. A ressurreição do irmão que estava morto há
4 dias. Que Deus abençoe você. Que você realmente tenha um encontro maravilhoso com Jesus. E você que já é um discípulo de Jesus, essa é a oportunidade para você renovar a sua fé em Jesus. Essa é uma oportunidade para que nós possamos dizer: Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo, renove a minha fé. Ajuda-me a crer. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, tudo que você estiver envolvido. Que você possa continuar contando com Jesus em qualquer situação, entendendo sempre que o sofrimento é uma consequência natural da nossa humanidade, mas que Jesus Cristo veio a este mundo e levou sobre si todas as nossas dores, toda a nossa enfermidade. Entender que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? Que você tenha dias, uma semana de paz com Jesus. Que você tenha dias maravilhosos com Jesus Cristo. Que a paz de Deus esteja na tua casa, no teu coração e na tua vida. Amém? Eu encerro declarando sobre sua vida que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Amém.